Olá, me chamo João e hoje no programa Informática para Todos a gente vai abordar o tópico Navegar com segurança na internet, evitando riscos digitais. Aqui a gente já pode ver uma pessoa mascarada, né? Uma interrogação, um cavalo de Troia para quem lembra aí das suas aulas de história e um símbolozinho de vírus. Iniciando com sites maliciosos. Uma coisa que eu te falo é sempre verifique o endereço do seu site. Você quer entrar no seu aplicativo de banco, não no aplicativo, mas você vai lá, acessa a página do Bradesco, acessa a página do Banco do Brasil, você acessa, enfim. Sempre verifique se o nome está conciso. Aqui nesse exemplo do link 1, tá lá, www.banco.bradesco com dois S. Você tem certeza que o Bradesco ele comprou esse domínio? Isso aí é do Bradesco mesmo? O que você pode fazer? Uma dica que eu te dou é ir no Google e pesquisar Bradesco. Simplesmente, o mais simples possível, Bradesco. E vai aparecer o primeiro link do Bradesco para você, porque essas empresas elas gastam e muito para que o SEO seja bom, tá bom? Você vai verificar, o Bradesco está com dois S? Se sim, ok, pode entrar. Verifique se não é, primeiramente também, verifique se não é um link que é um anúncio do Google. Em cima aparece que é um anúncio, é uma coisa comprada para aparecer lá no topo. O que eu te indico? Desça todos esses links e o primeiro que não aparecer anúncio, que com certeza será do Bradesco, você vai lá e clica e verifique. Por quê? Hoje, nesses indexadores de sites como o Google, como o Bing e afins, há a possibilidade do atacante, de um hacker, ele comprar um domínio e colocar ali no anúncio. O Google não tem um total controle sobre isso. Então, às vezes, você pode ver um site que você acha que era do Detran, teve um golpe aí recentemente, acha que é do Detran e simplesmente é uma pessoa que comprou um nome parecido e anunciou no Google. Então, a dica que eu te dou resumidamente: pesquise no Google, desça todos os links que aparece anúncio, em cima dele vai aparecer ad, né? AD. E o primeiro link que você encontrar, você verifica. Se for, ok. Se não, você está entrando num link malicioso. A outra coisa também que eu indico você olhar, não só se o nome está errado, mas a terminação do nome. Vou mesmo aqui no segundo link. www.bb.com.br.cn. Você tem certeza que esse CN era para estar aí? Todos os links que a gente abre no dia a dia ou .com ou .br, mais simploramente, né? Então, o porquê esse CN está aí? Aí eu te volto lá na primeira dica que eu te dei. Vá no Google, pesquise, desça todos os links de anúncio e veja, né? Verifique, dá uma certa pesquisada ali. Se esses links levam para outros links que apontam para esse site seja verdadeiro, ok. Mas sempre olhe a terminação e a sintática da palavra. Vírus. Às vezes você precisa baixar alguma coisa da internet e executar na sua máquina, né? Porque tudo que você abre você executa na sua máquina, independente se for uma imagem, um vídeo ou um texto. Você executou aquela coisa na sua máquina. Uma coisa que eu recomendo é, se for, você dá uma preferência, né, à segurança da sua máquina, porque pode conter dados de cartão de crédito, dados de contas que são principais para você entrar em aplicativos de banco e afins.
Escanear esse arquivo, já existem sites, né, como os VirusTotal, que fazem escaneamento e te fala se houve alguma coisa anteriormente com esse arquivo, se já foi massa de manobra de algum ataque, se já houve, ah, etc. Então, é sempre bom escanear tudo que você coloca na sua máquina e antes de executar, você fazer uma verificação, um escaneamento. Existem os antivírus, sim, existem, mas com o avanço total da tecnologia hoje, os antivírus, eles às vezes se tornam atrasados. Quando você tem uma máquina e você não atualiza ela, outra dica, vai ser uma dica bônus. Quando você tem uma máquina e não atualiza ela, e você deixa lá atualização pedindo, você deixa lá, porque toda hora está pedindo atualização e você não sabe o porquê. É por conta disso. A atualização ela serve ou para o desempenho da máquina, que às vezes são bem poucas vezes, sendo, sendo bem simplório aqui, ou essa máquina teve alguma falha de segurança. Então, esse sistema, não a máquina, mas o sistema em si, teve alguma falha de segurança. Então, a atualização vem para corrigir esse problema de segurança. Pode ser um bug que dá acesso a outras coisas e afins. Pode ser um acesso de segurança bem fraco, assim. Mas a maioria das atualizações vem em cima dessa questão de segurança. O cavalo de Troia. Bom, aí você foi lá, baixou seu arquivo, escaneou, o seu antivírus escaneou, mas e aí? Você pode executar na máquina? Eu não recomendo ainda. Sendo bem sincero, quando eu baixo alguma coisa, é, uma coisa grátis, né, digamos assim, da internet, eu primeiro instalo na minha máquina virtual. O que seria a máquina virtual? Você tem seu computador, no caso, quem tem computador, né? Quem tem o telefone vai ter que arrumar um telefone cobaia. Mas é como se fosse isso. Seria uma máquina cobaia dentro da sua máquina. Ela vai funcionar totalmente igual à sua máquina, é, no caso, uma máquina limpa, né? E você instala nela. E você vai observar o comportamento dela. Ela aumentou o processamento é, sem, sem razão nenhuma, igual mesmo você instalou, e é um editor de texto. Por que está consumindo toda a memória? Por que está consumindo todo o processamento? Por que está consumindo processamento gráfico, sendo que é um processamento de apenas texto? Você pode perceber que aquilo ali é apenas um vírus, né? Foi um cavalo de Troia. Você baixou uma coisa, mas dentro dele, além do aplicativo, veio outra coisa processando ali por trás. Então eu recomendo, se você tiver um computador, primeiro tem essas máquinas cobaia. Crie, é bem simples. Se você caçar um vídeo no YouTube, ele rapidamente te ensina a instalar e criar essas máquinas. Tem como exemplo o VirtualBox, o Hyper-V, que nos Windows já vem, né? Só que se você tiver a versão do Windows Professional, né? No Pro, no caso, tem assim, um jeito de você colocar no Home. Aí se você dá uma caçadinha aí nos fóruns, você vai ver que tem um script que você coloca no CMD, você consegue colocar o Hyper-V para funcionar no Windows Home. E tem o VMware, que é quase a mesma coisa que o VirtualBox. Chegamos no último tópico, que no caso eu cito aqui como a informação mais. A informação não, o tópico mais importante, né? A informação falsa. Tá aqui. Sempre que receber alguma informação, é uma boa prática também verificá-la, independente se você compartilhar ou não. O que é que eu quero dizer com isso? Uma coisa, aquela informação, ela serve para alguma coisa. Se não para informar, ou para que seria aquela coisa ali? O que eu quero dizer com isso não uma charada, mas ela tem algum intuito.
Então, se você vê uma informação, você torce o nariz ou você fica meio assim, sabe? Em dúvida. Mas aquela fonte ali, você já viu muitos conteúdos dela, você confia. Eu recomendaria você pesquisar mais a fundo sobre aquela informação. Porque hoje, nessa era aí da inteligência artificial, né? A gente pode simplesmente criar uma pessoa do zero ou fazer um clone de uma pessoa. A gente pode fazer um vídeo de uma pessoa verificando que é ela, sabe? Então, o céu é o limite nessa era que a gente está vivendo hoje. Então, nessa questão de vídeos, né? Agora, em questão de textos, informações mesmo, tenha em mente que é, existem empresas corporativas que trabalham apenas para fazer informações para polarização das pessoas. Não estou falando que é contra o sistema, essas coisas afins. Não, eu não tenho lado nem afins. Mas existem pessoas que fazem manipulações de eleições. Há documentários sobre isso, se você pesquisar, você vai encontrar. No caso Trump, né? Há o documentário lá do que houve uma empresa que pegaram informações do Facebook e, de acordo com a pesquisa, as respostas dos usuários do Facebook, ele pegou, comprou aquelas informações do mar e, por meio daquilo, começou a disparar um monte de informações para polarizar e a pessoa escolher o lado, o polo que eles queriam, que no caso era o governo Trump. Eu não estou falando simplesmente por conta de política, né? Mas também pequenas coisas, como você tem um grupo que é contrário a outro ou afins. Então é sempre bom você verificar essa informação e, mesmo verificando, ter um senso crítico em cima daquela informação. Não só verificar, falar assim, ah, que bate o martelo. Não. Ter um senso crítico, sabe? O que você lê, às vezes já está tão processado, mas tão processado, que você não tem como tirar uma, um outro conhecimento daquilo ali. Ele está tão processado, no caso, as mídias, né? Rádios, TV e afins. É tão processado que você não tem um pensamento, você só tem que aceitar a informação e gravar na sua cabeça. Então eu te indico ter mais um pensamento crítico, buscar mais fontes, né? E montar a sua própria informação e o seu próprio pensamento. Bom, aqui eu finalizo esse tópico. Obrigado por assistir até aqui. Caso queira ver outras aulas que eu postei ou postarei posteriormente, youtube.com/dejoncastro. No mais é isso.